Olá, povo de Deus! Aqui quem vos fala, presbítero Gelson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica e nós vamos iniciar nesse momento, nesse segundo, nesse minuto, a lição de número 7, ok? Lição de número 7, a promessa de um novo coração. A promessa de um novo coração. Nós estamos estudando a revista da CPAD, quarto trimestre de 2024, EBD Adultos. E você é o nosso convidado para permanecer firme e forte até o final dessa aula, porque nós temos muito que passar aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa leitura textual. Vamos para o textual agora. Diz o seguinte, Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática diz, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então esse é a disposição, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Dá um coração novo. Muito bem. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, e Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Tá? Vamos começar com Romanos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente. Essa palavra do apóstolo Paulo, ela é revolucionária, podemos dizer assim, né? Porque até então, né, o apóstolo Paulo era judeu, era benjamita, era fariseu. E quando ele fala aí que o judeu que tem uma circuncisão exterior e que guarda a lei, né, ou apenas guarda a lei, ele diz que isso não é nada, né? Não é nada. E ele diz mais, esse não é judeu. Né? Então, realmente é uma palavra muito dura. Então, se um judeu, por exemplo, ouve um negócio desse, ouve o apóstolo Paulo falando um negócio desse, com certeza ele vai ficar um pouquinho cismado, ele vai ficar com o pé atrás. Como é que é? Eu sou judeu, meu filho, eu não sou bastardo não, como fizeram, né? Os fariseus fizeram com Jesus. Sou bastardo não, meu amigo, eu tenho Deus, o Pai. Ah, vocês não conhecem o Pai coisíssima nenhuma, porque se vocês conhecessem o Pai, vocês conheceriam a mim também. Aí o versículo 29 diz, mas é judeu o que é no interior, que nós vamos falar hoje. E circuncisão o que é do coração. No espírito, não na letra. No espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens. E Jeremias capítulo 31 diz o seguinte. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um novo concerto. Um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz no dia com seus pais. No dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Mais uma vez falando, né? Do interior da pessoa, né? É judeu que é no interior. E aí escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei. Muito bem, vamos agora para a introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere
a realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, né, deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração. Né? Nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. Né? Então, se a Bíblia ensina, né? Se você tem alguma coisa para guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, quando a gente fala de coração, a gente está falando o quê? Das emoções, do interior, do espírito, do interior do ser humano. Né? A Bíblia vai falar algumas vezes, poucas vezes, sobre o coração de maneira mais literal, físico, né? Mas a Bíblia, quando se refere ao coração, na grande maioria das vezes, se refere ao que está no interior do ser humano. E é isso que nós vamos ver agora, certo? O coração na perspectiva bíblica. O primeiro ponto diz, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração ela é usada como referência ao órgão físico. Aqui ele coloca alguns versículos que vai corroborar com isso, né? Então, de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida emocional, mental, espiritual do ser humano. Então, desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito. Então, o apóstolo Paulo ele faz referência em suas cartas exatamente desses dois aspectos do ser humano. Primeiro, o corpo físico, e segundo, da alma e do espírito, que é o homem interior, que constitui o ser humano em sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Quero mostrar aqui para vocês Hebreus capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, a do interior, aí já está falando do interior do ser humano, né? Então a palavra de Deus tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, ou seja, no interior do indivíduo, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai lá no âmago do ser humano. É por isso que a transformação ela é verdadeira. Ela é uma transformação, né? O nascer de novo, o novo homem, o novo conceito, quando acontece na vida do ser humano, é algo surpreendente, porque a palavra de Deus vai lá nessa divisão da alma e do espírito. E quando isso acontece, de fato, o ser humano passa a ser um indivíduo completamente transformado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Então, esse primeiro ponto que a gente estudou, que a palavra coração, na grande maioria das vezes, quando é mencionada na Bíblia, é mencionada com o sentido de homem interior, alma e espírito. Beleza, Geils, entendi esse primeiro ponto. Vamos para o segundo, então. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 e 29, que lemos, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico, estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Por isso que judeu é aquele que realmente teve o seu interior transformado pelo poder de Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Esse é o verdadeiro judeu. Né? E esse é o judeu que quer realmente aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, precisa passar por esse novo nascimento. Precisa passar por Jesus Cristo, porque se ele não passar, ele não vai para o céu. Ele pode nascer judeu, fazer circuncisão, guardar a lei a vida inteira, mas ele vai parar
no inferno se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Então essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter o relacionamento vivo com o Pai. Deixa eu mostrar para vocês aqui João 3:3-8, porque é um texto que vai falar do novo nascimento, que é algo que acontece exatamente no coração, Coisa maravilhosa. Então Jesus respondeu e disse-lhe, isso Jesus conversando com Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Uma pergunta boba e tal, ignorante. E Jesus então vai responder. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está aqui fazendo a distinção. O nosso nascimento carnal já aconteceu. Quando a gente nasceu da nossa mãe, nós nascemos carnalmente. Mas o nascimento que eu estou dizendo, propondo aqui para você, Nicodemos, é um nascimento espiritual. É o que vai acontecer aqui, no coração, no interior. É algo que vai acontecer e que quando acontecer, meu amigo, vai mudar radicalmente a sua forma de pensar, sua forma de se comportar, sua forma de ver a vida, porque vai ser algo novo na sua vida, certo? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, gente, a gente está falando de novo nascimento, a gente está falando de transformação no interior, no fundo da alma. De uma regeneração que só o Senhor pode efetuar na vida de um cidadão, de um homem, para se tornar um verdadeiro judeu, um judeu transformado no interior. Então, todos aqueles que são realmente transformados no interior se tornem verdadeiros judeus, como diz o apóstolo Paulo na nossa leitura bíblica em classe, Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias 31:34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas, externas, cansativas, exaustivas, que trazia tédio às pessoas, mas teria agora a ver com o interior da pessoa. Essa transformação seria no interior, pois Deus escreveria a sua lei no coração, no interior, na alma e no espírito. Poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra. Não é mais necessário guardar as letras, porque o espírito estará guardado em nossos corações, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, do castigo e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. E no interior do ser humano pode estar coisa boa quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas na grande maioria das vezes nós temos coisas ruins, Então eu gostaria de mostrar exatamente isso para você. Do coração procede os maus desígnios, Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. A morte, o adultério, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Tudo que não presta, tudo que é de comportamento ruim no ser humano,
criminoso, mortes, guerras, tudo procede do coração que não foi regenerado, né? São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Então o coração pode proceder coisas ruins e quando esse coração ainda não é regenerado, consequentemente vai produzir coisas ruins, comportamentos ruins. E aí um ser humano que vive debaixo desse comportamento é um ser humano que piora a sociedade. É um ser humano que vive para fazer o mal. E a Bíblia diz que estes, como a gente já vem estudando, já estão julgados, já estão condenados. Por quê? Porque a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras, seu coração era mau, suas obras eram más. Então, o ser humano que não tem Jesus, que não aceita estar do lado da luz, ele continua, permanece em trevas e já está condenado, como diz a palavra do Senhor, né? Então vamos aí para o nosso tópico de número 2, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, né? Da regeneração, do nascer de novo, ser gerado novamente para ter agora uma natureza divina e não mais uma natureza terrena, carnal. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade vos digo, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem o coração regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Nós temos aí Romanos capítulo 8, verso 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Lembra do que eu falei dos maus desígnios do coração, o coração ruim, perverso? É um coração carnal, uma pessoa que pratica as obras da carne. Então, aqueles que se inclinam para a carne, para as coisas da carne, vivem segundo a carne, mas os que são segundo o Espírito, vivem e praticam as coisas do Espírito. Mas precisa o quê? Nascer de novo, precisa passar pelo novo nascimento, precisa ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Não é um convencimento religioso. Não é simplesmente sair de uma igreja católica para se tornar evangélico, ou sair de qualquer outra religião, ou nenhuma religião, para se tornar evangélico. Isso é uma passagem de uma religião para outra, de um ateísmo para uma religião. Isso não é salvação em Jesus Cristo. Que a salvação em Jesus Cristo passa pelo novo nascimento, passa pela transformação interior do indivíduo em Jesus Cristo. E a transformação do Espírito Santo efetuado no interior do indivíduo. O indivíduo passa agora a ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então passamos da morte para a vida. Né? A inclinação, a lei é carne. A lei física, exterior, a prática da lei, a circuncisão, é carne pura. Mas quem quer viver no Espírito e é transformado pelo Espírito, vai viver uma vida de vida e paz. Né? Como diz as Escrituras. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para o nosso ponto 2, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração, meditamos, ponderamos, avaliamos. Né? O coração, ele pondera, ele avalia. A Maria fez isso ao ouvir os pastores diziam a respeito do menino, ela ficava guardando aquilo no coração. Né? E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as, analisando-as no coração. Assim, quem recebe um coração novo transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vamos para o nosso ponto 3. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Essa é uma passagem bíblica, mas eu queria que vocês também lembrassem, eu acho que é um texto, acho até muito melhor ter colocado aqui nos comentários da escola bíblica, lá na escolha de Samuel do novo rei. Quando Samuel passa por todos os irmãos de Davi, e Deus diz assim: peraí, não são nenhum desses não, tem mais um aí, porque eu vejo o coração, tu vê o que é aparente. Então o ser humano, nós vemos o que é aparente, Deus não, ele visualiza o coração do indivíduo. Quando Deus olha para um ser humano, ele olha para o coração, ou seja, para o interior, para a alma e para o espírito. Nós temos uma capacidade limitada de analisar. Por isso que nós não devemos julgar de maneira precipitada, né? Jesus ensina isso. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na medida que vocês medirem, vocês serão medidos também. Exatamente pelo fato de nossa visão ser curta em relação, né, o nosso julgamento em relação à nossa pessoa ser de maneira muito superficial, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Não conhecemos o que está no coração, mas Deus conhece, e o julgamento do Senhor é justo exatamente por conta disso. Certo? Então, a partir desse texto, podemos aprender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus o vê, né? Vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador não formou o homem em sua integralidade, tanto na vida exterior quanto no interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Muito bem. Vamos para nosso ponto, né? Para você ver que a lição ela é bem objetiva, direta, né? Muito interessante essa lição que nós estamos estudando agora. Agora nós vamos para as promessas para o coração. Quais são as promessas de Deus para o coração do indivíduo? Quais são as promessas de Deus para o seu coração? Quais são as promessas de Deus para o coração do aluno da escola bíblica dominical? Então vamos lá. Primeiro ponto. O coração feliz. Um coração feliz. É isso que Deus ele tem de promessa para realizar na nossa vida. Quando o ser humano tem um coração, um novo coração, como resultado da obra realizada por meio de seu espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu sermão do monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do rei. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais. Opa! Vou ler de novo. A felicidade do cristão não se encontra nas coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Deveria ser. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua felicidade? Onde você está colocando a sua felicidade? Em outras palavras, né? Onde você está colocando o teu tesouro? Na terra ou no céu? Onde você está colocando o seu tesouro? É a pergunta que devemos fazer para que nós possamos produzir dentro de nós uma reflexão. Né? Então, em Provérbios, lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. É verdade. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e manutenção da saúde mental, da saúde humana, mental e físico. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem alegria no Senhor, do Senhor, que é a nossa força. Então a primeira coisa que nós recebemos como promessa, alegria no coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Você tem vivido uma vida de felicidade e alegria?
Ou você está passando, você vive uma vida de insatisfação? Você é uma pessoa insatisfeita. Nós temos que olhar para o nosso coração, porque se você está na igreja, está com o Senhor, nasceu de novo e continua com insatisfação, alguma coisa ainda a palavra ainda não foi lá, né? E a gente precisa abrir o coração para que o Senhor possa fazer a obra completa. A palavra de Deus tem que ir lá nas juntas e nas medulas, na alma, na divisão da alma e do espírito, né? Então, uma outra promessa que nós temos na Bíblia Sagrada é exatamente um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo, e eu gosto de falar sobre isso, porque é uma característica do cristão manifestar amor, misericórdia, estender a mão e acolher. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso o coração transformado. Por isso o coração salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. Sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, vocês domine a sua alma, né? E sede agradecidos. Revestivos de amor. Revestivos, que é o vínculo da perfeição. Aí quando isso acontecer, a paz de Deus, ela vai revestir o nosso corpo, a nossa vida, vai dominar os nossos corações, tá? Muito bem, vamos para a nossa parte final, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui esse texto mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, é a garantia. O penhor do Espírito o penhor é o que? Uma garantia, né? Dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa esperança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas da sua igreja. Então, qual é uma garantia que nós temos de que Deus cumprirá tudo o que prometeu? Uma vida de coração feliz, um coração cheio de amor, um coração cheio de paz, um coração cheio de vida. Quem? O Espírito Santo, que é o nosso penhor, né? Muito bom essa lição, né? Então, para nós concluirmos de vez e acabarmos de vez, nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, ninguém pode ver. Foi por isso que falhou, né, Samuel, na hora de ungir o novo rei de Israel. Pois ele não falhou assim no primeiro momento, né? Até Deus falar com ele e dizer: não é nenhum desses não, é Davi. E aí ele vai lá e unge a pessoa certa. Pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte da fraqueza da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha os nossos corações, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Oh, glória a Deus. Gente, estamos concluindo esta aula. Quero desde já agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Espero que essa lição e a palavra que foi dita agora abençoe seu coração, você seja cheio do Espírito Santo e possa ter um coração transformado, cheio de felicidade, de vida, de paz, de alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a promessa de Deus e ame, encha o seu coração de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai encher o teu interior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, se Deus quiser.